vários genes que estão envolvidos com as características fenotípicas. A grande maioria das características, elas são poligênicas. Então eu tenho vários genes trabalhando em conjunto para aquela determinada característica. Bora dar um exemplo aqui. Cor de olho. Seu olho azul é verde. Depende do dia. Tá. A gente sabe que no humano, o olho azul, ele na verdade, a cor dos olhos ela depende de 2 genes. Para a pessoa ter olho azul, ela tem que ser homozigota recessiva nos 2. Ela vai ter olho azul. Se ela for homozigota em um e heterozigota no outro, o olho vai ser verde. E se ela for heterozigota nos 2, o olho vai ser castanho. E aí existem várias variações de cor, né? Castanho escuro, castanho claro, verde escuro. Agora vamos jogar para os bovinos, por exemplo. Vamos falar de uma característica comum, ganho de peso. Existem vários que é o genes... desejo de todo pecuarista. Um deles, né? Existem vários, mas ganho de peso. Então a gente sabe hoje que se eu pegar 100 animais, submetê-los a exatamente o mesmo manejo nutricional, eu vou ter animais que vão ganhar mais peso e animais que vão ganhar menos peso. Animais da mesma raça, tudo igual. E a gente sabe que o que explica isso tá lá no DNA. Perfeito. Não necessariamente eu sei exatamente onde. É genética, total. Mas foi isso que chamou sua atenção. Foi isso que chamou atenção. No caso de ganho de peso, eu tenho um monte de gene envolvido. Ok, bora falar de musculatura. No começo aqui, antes de começar, a gente estava falando do Nelore Mil de pessoas, né? Sim, que ia então, ser tão assim, bom se a gente tivesse esse gene identificado e falou assim, eu quero esse gene pra mim. Ganhar musculatura, perder menos horas na academia. Perder não, ganhar. Exato. Mas assim, a gente sabe que naturalmente tem pessoas mais musculosas e menos musculosas. Ok, lembra do seguinte... Fenótipo, o que é fenótipo? É tudo aquilo que a gente vê. Característica física. Fenótipo é uma interação de genótipo, que é o DNA, com o ambiente. Então, bora pra academia de novo. Você tem aquele cara que não treina tanto, só que é super musculoso, ganha massa facinho. Sim. É o que todo mundo queria, né? É o que todo mundo queria. Sonho, E você tem aquele inclusive. outro que rala, mas que nunca vai ficar igual aquele outro, que nem rala, mas que... Minha realidade. É o meu Entendi. caso também. Pois é, tá lá no genótipo. Só que é o seguinte, se eu não tenho o genótipo predisposto e também não treino, acabou. Não vai, Zero chance. Zero chance. Sim. Então agora, se eu não tenho genótipo, mas treino, Dá uma melhoradinha. dá uma melhoradinha, né? E no bovino é a mesma coisa, no animal é a mesma coisa. Com relação à musculatura, existe um gene chamado miostatina. Mio de músculo, né? Miostatina. E esse é um gene que a gente chama de major gene. É um gene principal, ou seja, é um gene que para aquela característica de musculatura, ele é muito violento. Ou seja, o animal que tem uma variação no gene miostatina, ele vai ser mais musculoso do que os outros que não têm. Perfeito. E a gente sempre conheceu esse gene, porque ele foi descoberto há muitos anos já, na década de 80 ainda, em raças europeias. Muita gente, quando vê falar da dupla musculatura, do Belgian Blue, a gente ouve muita bobagem, fala que é transgenia, que é manipulação genética em laboratório, não tem nada disso. Isso foi uma mutação espontânea, aconteceu naturalmente. Uma própria seleção natural mesmo que aconteceu no meio ambiente. Exatamente. Nasceu um animal mais musculoso, que até então, naquele momento, ninguém sabia o porquê, mas era tão visível que ele falou, opa, esse animal é diferente, separa ele pra cá. Nasceu, de repente, uma fêmea daquele jeito também. Não, separa ela pra cá. Vamos cruzar agora a musculosinha com o musculosão aqui. E começou... Só que ninguém sabia a causa. Depois descobriram que era o tal do gene da miostatina. Então, o que acontece? O gene da miostatina, ele existe em todo mundo, inclusive nós humanos. Uns mais fracos, né? Discreta miostatina, outros... O que acontece? O gene da miostatina, ele produz a proteína chamada miostatina. O que a proteína miostatina faz? Ela é um inibidor de crescimento muscular. Então, se eu tenho um gene normal, que produz a proteína normal, o que acontece? Pensa lá no embriãozinho, ele começou a multiplicar a célula, começou a formar célula neural, célula epitelial, célula cardíaca, célula muscular. E começa a produzir célula muscular. Vamos supor que o normal fosse produzir 100 células musculares. Quando ele está ali na 97, 98, o que acontece? O gene se expressa, produz a proteína e ela manda parar.
Então é ela que regula o crescimento muscular. Beleza. Se eu tenho uma alteração naquele gene, o animal não produz a proteína miostatina. Ou produz uma proteína que não tem um efeito biológico. Isso você está falando que é uma condição natural que Exato. acontece. E aí, quando ele chega lá no 97, 98, ninguém avisa ele que é para ele parar. Então ele produz 300, 400 células musculares. Então é um animal que já nasce com uma quantidade muito maior de células musculares do que o normal, que a gente chama de efeito de hiperplasia.